Graça e paz, irmãos e irmãs. É bom estarmos na casa do Deus vivo para juntos cultuarmos o seu nome, buscarmos a sua excelsa presença dele, nele nos deleitarmos e sermos edificados também pela sua palavra. Convido a você a abrir sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, no seu 7º capítulo. Eu vou ler aqui algumas porções, aliás, 2 porções, de 1 a 3, depois de 11 a 22. Segunda Crônicas. Quem tem a Bíblia com cantar e minha, a página 466. Para ajudar, né? 466. Mas Segunda Crônica fica depois de 1 Crônicas, tá bom? E antes do Apocalipse. Mesmo sentados, vamos ler atentamente a palavra, vamos ouvir atentamente a palavra de Deus, que nos edifica já na sua leitura. 2 Crônicas, capítulo 7, vou ler primeiro de 1 a 3, depois de 11 a 22. Diz assim a palavra do Deus Altíssimo: a glória de Deus enche o templo. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e o adoraram. E louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 11, a aliança do Senhor com Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra, que vos dei, e esta casa, que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e o tornarei provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora, tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim com esta terra e esta casa? Responder-se-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo esse mal. Amém? Feche seus olhos. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor Deus, pela tua excelsa palavra que
nos edifica, nos aguça a mente, o coração e o nosso espírito. Senhor, já pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando-nos, nos alimentando, nos edificando para o louvor e honra do Teu nome, Senhor, para a nossa edificação. Fala conosco abundantemente, que essa palavra, Senhor Deus, venha do Teu altar de graça e entre em nosso espírito e nos purifique e nos santifique para vivermos segundo a Tua santa vontade. É a nossa oração, meu Pai querido, no nome santo de Jesus, Teu Filho, nosso Redentor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse é um texto lindíssimo das Sagradas Escrituras, da experiência de um servo de Deus, famoso por todo mundo. Quem não ouviu falar de Salomão? Nós temos até um templo dele aqui pertinho, aqui na zona central de São Paulo, né? Que quiséramos que fosse verdade isso, né? Mas o texto retrata aqui a inauguração, a consagração desse templo, aquilo que Davi, o pai dele, quis fazer, construir, mas Deus falou: não, você não, querido, você não, a sua mão tem muita batalha, tem muito sangue, eu não quero que você construa, porque o meu templo é lugar de paz, não de guerra, tem que ter sangue em momento algum. Em um cantinho aqui, temos que lembrar de guerras e guerras, tem que ser lugar de paz. Mas o texto aqui fala de muitas coisas, Eu poderia aqui dar o título dessa mensagem: a consagração da casa de Deus, ou a consagração da nossa vida. Eu acho que eu ficarei mais com essa parte, com esse título: a consagração de nossa vida. Você é uma pessoa de oração? Você crê que orando tocamos o coração do Senhor? A começar pelo nosso coração. Ou você não crê, nem tem paciência para orar? Tem gente que abandona a oração, que abomina a oração, acha que é uma perda de tempo. Porque Deus conhece tudo. E aí fica lá: vai resolver alguma coisa? Isso aqui foi uma mímica, mas faz parte de um filme. Um cruzado, ele pensa desse jeito, apesar de ser cruzado, ele não cria no Deus que ele servia, entre aspas. Ele era ferramenta da igreja, nas invasões, nas mortes, assassinas, nas roubalheiras. Ele era um mercenário. Ele fez justamente essa imagem que eu fiz para vocês. Fica orando então. Nós cremos na oração, porque se você não é agora, mas você é lição para casa. Em casa você vai ler o capítulo anterior, é a oração de Salomão. Porque às vezes nós temos na imagem de Salomão alguém muito filho de papai, de Davi, grande lutador, guerreiro, que derrotou o gigante Golias com sua funda, 3 pedrinhas que ele pegou no riacho, e foi lá o gigante afrontando Deus e o seu povo. Davi, sangue nos olhos, apesar de baixinho, cuidado com os baixinhos, ele enfrentou o gigante e derrubou. E as baixinhas também, viu? São mais briguentos e briguentas. Mas Salomão é de outra forma. Ele foi criado por papai, sim, mas ele era temente a Deus. Ele foi filho do grande amor, de uma grande paixão de Davi, de Betseba. Betseba perdeu o primeiro filho. Você conhece a história bíblica? Perderam o primeiro filho porque foi concebido em pecado, e o Senhor não queria aquele pecado na linhagem de Jesus mais tarde. O pecado tem que ser extirpado do meio do povo, e o Senhor purifica tudo. Aí nasceu Salomão, mas tinha outros filhos de Davi, mais velhos que Salomão, que queriam o poder no lugar de Davi. Davi estava ficando velhinho, cansadinho, mas o Senhor falou assim: Davi, o próximo rei será Salomão. Deus escolheu Salomão, não foi Davizinho. Apesar de Salomão ser filho de uma esposa que ele muito amou, se apaixonou, mas teve vários problemas. Você pode ler isso no roteiro bíblico das explanações da história, nas crônicas.
Presta atenção aqui. Nas crônicas da palavra de Deus, é quando Deus conversa com o seu povo, e o seu povo conversa conosco. O povo conversa com Deus, e Deus conversa conosco. É essa relação da intimidade de Deus, no diálogo dele. Deus não nos fala apenas pela sua palavra, essencialmente, claro. Estamos na época da reforma, só da escritura. Nós só devemos adorar a Deus, servir a Deus, a partir da sua palavra, somente a escritura. Salomão era um homem de oração. Se você ler o capítulo 6, consegue fazer isso em casa, a partir do versículo 12, que oração mais linda é essa? E aqui ele vai nos ensinar a orar, porque você não sabe orar, viu? Nossa, pastor, o senhor foi... A palavra está me dizendo, nós sabemos orar como convém. Também não sei. É o próprio Deus, mas vocês não sabem, nós oramos de qualquer jeito. E quando oramos, segundo Tiago, pedimos só coisa para o nosso bem. Pedimos e não recebemos, porque pedimos coisa para o nosso próprio prazer. Mas eu olhando essa oração, pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos. Ele era de um pentecostal, mas estendeu a mão, começou a orar lá e tal. Temos que fazer isso, irmãos. Você tem orado? Quando você ora, como é que é a sua oração? Pastor, eu oro 3 vezes por dia. Vou fazer minha refeição. Meu Deus, deixa eu te orientar. Separe um tempinho. Pastor, não é todo dia, tudo bem, não precisa ser todo dia não. Tem gente que acha que às vezes eu tenho que morar na igreja, mudar para cá, pastor. Não é necessário. Ou você acha que Moisés, Josué, Jacó viviam no templo, orando no tabernáculo? Não, eles trabalhavam, lutavam. Mas quando se reunia, quando ele conversava com Deus, era com qualidade, abria o coração e tinha noção de quem eles eram e de quem Deus era. Não fique aí se culpando, mas não consigo todo dia. Não precisa, mas quando quiser, faça com qualidade e abra o coração com devoção a Deus. E vamos aprendendo a orar. Depois você, em casa, você lê e ore com ele. Olha a oração desse servo dele. Aliás, antes de assumir o governo sobre Israel, ele ficou preocupado, você sabe disso. E ele foi para quem? Para o papai. Papai, estou com medinho. Não, ele foi para o Senhor. Senhor, me ajude. Diante da minha missão, da minha responsabilidade, eu quero sim servir-te. Ele pediu sabedoria para o Senhor. Eu podia pedir os cofres cheios de ouro. É mais fácil governar com muito dinheiro. É fácil governar uma casa com muito dinheiro? Pode chegar boleto, bem boleto, bater no peito, tá? Muito dinheiro, falta dinheiro, chove dinheiro na minha conta, é uma delícia, pagar as contas, comprar. Ele não pediu dinheiro, ele pediu sabedoria, porque dinheiro não compra tudo. E se eu amar o dinheiro, Jesus é alerta. Esse mundo ama mamon, ama as riquezas, e você está fora do reino de Deus. Temos que amar ao Senhor e usar as riquezas, nunca ao contrário. Salomão pediu sabedoria, não só oração. Quantos nós temos pedido para o Senhor aqui sabedoria? Senhor, me dá sabedoria. Senhor, santifica, me ajuda a ser santo na tua presença. Nós temos orado assim, então vamos à oração de Salomão. Vamos aprender a orar. E oração não é perder tempo. Nós temos oração na igreja todas as quartas-feiras. Pastor, oração é coisa de gente mais idosa, de gente mais experiente. Pode ser, porque são aqueles que adquiriram mais sabedoria, viu? Mas você pode ser como Salomão, como foi Davi, jovenzinhos bem sábios. José do Egito era um adolescente sábio. E foi governador do Egito. Pessoas de oração. Se eu não tocar o coração de Deus, nada diferente vai acontecer na minha vida. Porque o Senhor não vai atropelar você. Ele vai te respeitar a sua liberdade. Ele vai respeitar quem você é. Mas se você buscar de todo o coração, é diferente.
Nós conseguimos sim tocar o coração de Deus, conseguimos sim, porque mostra quem nós somos, a nossa humildade, nosso desejo de servir a Deus e de sermos instrumento nas mãos deles, principalmente. Pastor, mas vivemos num mundo tão agitado, tão ansioso, tão assim. Eu tenho SPA, pastor. Sim, do pensamento acelerado, não consigo ficar muito tempo parado, então se concentre. Conversa com Deus e conversa com qualquer uma outra pessoa. Ele é assim, ele se faz acessível conosco. É olho no olho. Vá lá para o seu quarto, cantinho de oração, seja onde for. Uma salinha lá onde você trabalha. Tive um ano que eu trabalhei numa escola que entrava na escola, eu ia para o meu cantinho de oração antes de começar o dia. Foi um ano muito difícil na minha vida, mas todo dia de trabalho eu ia lá. Me ajoelhava lá e foi um ano muito difícil. No final do ano, a coisa ficou pior. Mas eu vi depois a graça e a misericórdia de Deus, que Deus ele usa da gente na nossa limitação. Quando a gente acha que não consigo mais, não tenho mais força, não vai dar mais, é aí que ele entra em ação. Porque ele nos conhece e ele nos fortalece. Olha certo. Quando você achar que não tem mais jeito, puxa vida, pastor, foi bom, tá, mas não deu, foi uma tentativa. Não, continua aí, fica firme. Porque a nossa luta, queridos, como diz Paulo, não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as hostes. E quando você tem oração, há uma guerra sendo travada por você. Creia nisso, porque é a palavra de Jesus. Deus nos avisa. Ele nos dá toda a ferramenta que nós precisamos. Salomão foi quem foi, não meramente, mero acaso. Ele foi um sortudo. Não, ele foi alguém que ouviu a mensagem, colocou no seu coração e serviu a Deus. O pai dele era crente de verdade, muito crente. Sua mãe também. Mas ele teve um caminho pessoal. Então não se reforce na fé dos seus pais. É uma coisa importante, muito importante, mas você tem que decidir. Daqui a pouco a quem servir. Orar, na verdade, muda tudo. Você conhece alguém de oração? Nossa, por aquele irmão lá, nossa, aquela irmã lá é uma pessoa, é um homem de oração, pastor. Eu tenho assim, quando eu falo isso para vocês, eu lembro de algumas pessoas na minha infância, adolescência e juventude na minha igreja. Lá em Porto Feliz. Eu fui criança, adolescente e jovem em Porto Feliz, na IPI Porto Feliz. E nós, como já comentei aqui com vocês, nós, quanto jovens, enquanto nós nos unimos, e nós tínhamos um bom grupo de jovens na igreja, nós éramos muito unidos, e a gente ficava às vezes imitando esses irmãos de oração, porque a oração era linda assim, mas impactava a gente. A gente até decorava algumas partes da oração, né? Mas a gente sentia também a integralidade, a fé, a devoção, a adoração, a comunhão daqueles irmãos quando oravam. Esse tipo de coisa, irmãos, não é da noite para o dia. Pastor, eu não sei orar, porque você não ora. Desculpe. Eu não consigo, é porque você não tem orado como devia. Se você orasse mais, você vai orar em qualquer lugar. Porque é uma conversa assim, com o coração de Deus. Quando a gente ora, segundo Lutero, e eu creio nisso, é Deus que fala com a gente, não a gente fala com Deus. Olha o grau de comunhão. Olha a diferença de uma mera oração de petulância. Nós pedimos muito, mas coração no altar, diálogo com Deus, são poucos momentos que nós estabelecemos. Todos nós temos que rever aí. E aí eu faço a pergunta que você responde depois. Você conhece alguém de oração? Conheceu? Ficou no passado? Mas eu quero dizer para você que você hoje pode ser essa pessoa. Essa pessoa de oração. Viu? Não é tarde. Não é tarde. Nunca é tarde. Não é tarde. E Deus apareceu para Abraão e falou assim: Abraão, para ele tinha uma grande nação.
jeito e falou assim: farei de você uma grande nação. E Abraão não questionou Deus. Sara riu, mas ele não questionou Deus. Então nunca é tarde. E ali, meu irmão, minha irmã, não foi um projeto de Abraão. Nossa, Abraão é Deus. É a ação de Deus na vida de qualquer servo e serva. É só nós colocar nossa vida no altar dele e ele vai fazer muitas coisas através de nós. A começar em nós. Mas não se limite. Porque o nosso Deus é ilimitado. Nós somos limitados, mas nosso Deus não. Se ele quiser fazer o que for, ele vai fazer. E Salomão me ensina isso. Salomão era um homem de oração. Não foi apenas filho do rei que assume o governo. Ele foi escolhido por Deus. Não foi como Saul, antes de Davi, que ele se colocou no governo. Aliás, o povo colocou Saul antes de Davi na frente do povo, porque Saul era bonito, grandão, saradão, tal. O povo: não, queremos um rei. Não deu certo. Não deu certo. E Deus levanta Davi, o menor da casa de Jessé. Deus faz tudo ao contrário, às vezes, dos nossos olhos, dos nossos pensamentos. Quem era Davi? Era o 8º filho, o menorzinho, o menor da casa de Jessé. Veio todos os filhos lá diante do profeta Samuel, e o pai: está aqui meus filhos. Não, está faltando um. Ô pai, você não sabe quantos filhos você tem, não? É um pouco assim, né? Tem gente que tem tanto filho que nem sabe os nomes do filho, mas nem você é meu filho mesmo, né? Quanto tem, né? Ah, tem um sim, tem um pastorzinho que está, então chama ele. E era ele mesmo, o rei de Israel que Deus escolheu. Salomão, escolhido por Deus, construiu o templo, mas sabia que Deus é Deus para além do templo, para além do templo, para além do templo. Nós vimos aqui que é um Deus que de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Você pensou nisso? Deus aparece para você assim: minha irmã, eu ouvi sua oração. Ouve, né? Ele não é surdo. Mas aqui quer dizer que se ele ouviu, ele vai atender. Aleluia! Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar. Deus me escolhe para a casa do sacrifício. Depois você vê na semana aí esse sacrifício aqui que Deus aceitou, e veio a fumaça, Deus levou tudo do altar. O que foi colocado no altar? Milhares de bois, milhares de ovelhas. A gente não tem noção da grandeza desse altar. É difícil a gente conceber isso. Milhares, 22.000 bois. Assim, o altar virou um enorme frigorífico. Pois é, calma. A gente tem noção da grandeza desse Deus que nós estamos aqui tentando entender aquilo que Ele quer nos falar hoje. O Senhor está muito além do mero tempo. Deus escolhe. Eu resolvi ficar aqui. Ele já tinha dito para Davi: olha, eu não habito em templo feito por mão de homem, mas o coração. Mas esse altar, ele resolveu habitar. E ele já deu a dica aqui também, a senha para o futuro. E que se o meu nome não for ouvido aqui, se não for atendido, se eu não for servido aqui, eu venho e destruo tudo. Então não foi Império Romano, não foram os assírios. Mais tarde isso vai acontecer. Mas os culpados são vocês. Não foram os povos aguerridos. É o Putin. Não, aquele cara da Ucrânia lá, que ele não é sangue dos olhos. É o pecado do povo. Em primeiro lugar, nós adoramos falar que Salomão foi o rei mais próspero de todos os tempos, verdade. Mas não podemos esquecer, nunca se vincular que ele era um homem de oração.
Pastor, mas eu tenho que agir, né? Oração, não fica aquele discursinho bobo, né? Tem que não agir, tem que agir, ficar só orando, pastor. Você não quer orar? Você não quer conversar com Deus, o dono do projeto da sua vida? Você quer tomar conta da sua vida sozinho. Porque ele me deu livre-arbítrio. Deixa eu te avisar mais uma vez. O verdadeiro servo, a verdadeira serva não tem livre-arbítrio. Não tem. Aquele que serve a Deus, coloca sua vida no altar, isso não é mais dono de você. Pelo menos deveria ser intenso. Nós continuamos agarrando a nossa vida e vivemos como nós queremos, cumprindo os nossos desejos, fazemos tudo aquilo que nós queremos e ainda quer colocar Deus e força Deus. Deus, assina aqui embaixo do meu projeto. Deus, assina aqui, pega a mão de Deus. Deus faz um xizinho assim. Não dá certo. Daí não dá certo. Chega lá na frente não deu certo. Não. Então, quando eu me coloco no altar de Deus, Deus toma conta de tudo. E Deus ouviu a oração de Salomão, dizer, eu ouvi sua oração e ótimo, vai ser aqui mesmo. Eu vou aqui me manifestar. E a glória dele veio e levou tudo, os altares, tudo que tinha sobre o altar levou, ele aceitou. Tal como aconteceu com Abel. Ele aceitou as ofertas de Abel. Então, em primeiro lugar, Salomão é uma homem de oração. A prosperidade veio depois. Oração. Deus ouvia Salomão por quê? Em segundo lugar, por que Deus ouvia Salomão? Porque ele, versículos 1 do 7, tendo Salomão acabado de orar, ele orava. Eu olho sobre casa, o capítulo anterior, ele orava. Com fervor, com adoração. E a coisa aconteceu ali, não é por conta dos sacerdotes. Verso 2, 7, 2. Os sacerdotes não podiam sequer entrar na casa do Senhor, porque a glória de Deus se manifestou ali de um jeito tão grandioso, e fumaça, e ninguém chegava mais nada, não foi por conta dos sacerdotes. Às vezes nós debruçamos a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa esperança nos homens. Não faça isso. Cuidado. Salvador da pátria, Jesus, viu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Aconteça o que acontecer no dia 30 agora, à noite, nós temos que saber de uma coisa: quem comanda tudo é Deus. É o Senhor nosso Deus que tem o controle de tudo e nos dá certa liberdade ainda para muitas coisas, para as nossas mesmices e ignorâncias, mas Ele ainda tem o controle de tudo, então eu não me preocupo muito não. Tenho as convicções, sim, é verdade, nunca externarei nesse púlpito, mas eu sei de uma coisa, que Ele controla tudo, Ele é o meu Deus, Ele é o Deus do seu povo, Ele nunca nos abandonará, nunca, nunca, nunca. Deixa eu dizer mais uma coisa. Às vezes queremos achar que a igreja tem que ter uma vida fofa, nossa, tranquila, uma vida eterna em Cancún, com coquinho ali, água gelada, nossa, pastor, igreja maravilhosa, vamos louvar a Deus, vamos. Não é assim. Não é assim, porque a luta é contra o Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do ar, dos Satanás e seus demônios. Então, para a gente entrar no céu, a coisa vai ficar periquitante, sim, vai piorar. A gente precisa acordar para uma nova realidade, a realidade da igreja de Cristo. Não vamos entrar em guerra que não é nossa. Vamos entrar na guerra espiritual. Anunciar o Evangelho, falar de Cristo, do seu amor, do seu perdão, da sua restauração, da salvação, da vida eterna. Nessa guerra, sim. Porque foi essa guerra que Jesus travou a nosso favor. E Ele quer que nós assumamos isso também. Salomão, um homem de oração, e ele ouvia o Senhor e obedecia. Ele orava e buscava Deus de fato em adoração e devoção completa. Em terceiro lugar, Deus é um Deus de promessas, é verdade.
que significa, pastor? Que Ele cumpre tudo o que diz. Ele confirma os seus planos. Ele confirma o nosso esforço, a nossa lida, os nossos projetos. Olha o verso 18. Também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine Israel. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque Ele escolheu e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, de vez em quando, não todos os dias. Então o povo de Deus tem que ser o povo mais feliz da face da terra. O povo mais corajoso da face da terra. O povo mais audacioso da face da terra. O povo mais cheio da graça, do amor, da bondade. Um povo que se torna irresistível, porque a graça de Deus é irresistível. Um povo cheio de sabedoria. Um povo que ora e ora e ora, porque sabe que na oração ele conversa com Deus. Imagine você sendo amigo íntimo de Deus. Você vai almoçar, Deus está ali na sua mesa, e você conversa com Deus, e bate em papo, Ele é seu mentor, seu instrutor, seu guia. Aí você vai para o seu trabalho, e está ali do lado da sua mesa, se conversa com Ele, está ali presente, te orientando, te abençoando, te direcionando nas suas decisões. Lá na escola com você, Ele está do lado ali também, te abençoando nas instruções. Olha, cuidado, isso aqui não é bom, isso aqui é bom, legal, põe o processo, isso aqui se abomina, isso aqui é apenas uma teoria. Ele vai estar conosco o tempo todo, no seu casamento, na sua casa, Ele vai ser a paz. Mas às vezes nós achamos assim, não, pastor, eu sou daqueles que melhor eu perder a conversa, mas ficar em paz. Cuidado. Que conversa é essa? Se você deixar isso de lado, você já perdeu mesmo. O Senhor deixou bem claro para todo mundo, através da oração e da comunhão de Salomão, seu filho. E ele está dando a dica, se condição, se condicional, se o meu povo orar. Vamos orar? Meu povo se humilhar, quanta arrogância, e me buscar. Quem está me buscando? E se converter, vocês vão tomar o caminho do pecado aqui, eu venho para cá. Opa, resistir o diabo e fugirá de vós. Se nós fizermos isso, Ele vai perdoar nossos pecados. Pastor, eu não tenho pecado, então você é um mentiroso. João fala assim, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. João. Eu ouvi a sua oração. Aí vai falar para mim, para você, querido, eu ouvi sua oração. Nossa, o cara viu aqui na postal agora. Ele ouviu a minha oração, aleluia. Porque nós lidamos com Deus que é poderoso, presente, é pessoal. Se importa conosco, comigo e com você. Que ninguém é mais bonito que ninguém. Ele quer um coração contrito na presença, e Ele se revela. Ele se revela. Para terminar, só quero ler mais 2 versos aqui. Lá em Josué. Vocês conhecem o texto, não? Vocês conhecem muito. Último capítulo da palavra do Senhor. Desse capítulo 24 de Josué. 2 versículos. Josué 24, versos
também 24 e 25. Disse Josué, 24, 25. Disse o povo de Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e a pôs por estatuto e direito em Siquém. Mas o que motivou essa resposta do povo? É o versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. E o povo resolveu servir ao Senhor. Logo que eles adentraram no terra prometida. Que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando e que nós aprendamos como igreja que nós precisamos, como Salomão, orarmos na edificação do templo, na edificação da nossa vida, orarmos, que Ele vai se manifestar e vai encher a nossa casa, o nosso espírito, nossa alma com sua fumaça, com essa maravilhosa fumaça que é o fogo do altar. Amém.